Eu queria hoje à noite falar um pouquinho com vocês, eu não sei vocês, mas alguns sentimentos que às vezes ficam brotando no nosso coração, nesse tempo de isolamento, né, social, de distanciamento. Eu vira e mexe, né, eu percebo esses sentimentos tentando de alguma forma, vamos dizer assim, nos colocar para baixo. É um tempo onde muitas pessoas estão passando por problemas, né? E é um tempo onde nós vamos precisar, irmãos, de alguma forma, aprender a viver. Reaprender a viver. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, né? Eu tenho lido bastante esse texto aqui, mas é o texto que Deus tem colocado no meu coração, porque as pessoas continuam preocupadas, e muito preocupadas, e com razão, com o vestir e com o comer. Mas eu quero mostrar para vocês hoje à noite que Deus tem outros planos para nós, amém? Além de se preocupar em vestir e comer, Deus tem um plano de se revelar ao nosso coração, falar conosco nesse tempo. Então nós vamos ler aqui o texto, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante. Texto muito conhecido, mas eu acho que é um texto que nos traz tanta paz, irmãos. Para mim traz tanta paz ler esse texto, e a gente está lutando aí com alguns sentimentos. Vamos lá? Portanto, diz assim: portanto vos afirmo, não andeis preocupados, ansiosos, né, com a vossa própria vida. Irmãos, nesse tempo, não estar preocupado e não estar ansioso, só se o nosso coração estiver guardado, amém? Só se o nosso coração estiver em Deus. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo. Quanto o que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que roupas? Então Jesus está trabalhando aqui dois campos importantes da nossa vida. Primeiro, o sustento. É importante o sustento? Sim ou não? Sim, é importante. Mas ele está trabalhando também a vida, irmãos. E nós, de alguma forma, nós vivemos numa sociedade, todo mundo sabe aí o quê? Capitalista. Não é isso? Que visa o quê? Lucro. E durante muito tempo, olhe para mim aqui, depois eu vou voltar para o texto, houve uma glorificação do trabalho. O trabalho é importante? Sim ou não? Sim, ele é importante. Mas o trabalho escravo, exagerado, ele é bom? Não. Por que ele não é bom? Porque ele rouba a vida. Quem trabalha de forma exagerada e escrava, e é escravo do trabalho, e muita gente, presta atenção, estava vivendo assim. Estava só preocupado com o trabalho, e negligenciou suas relações familiares, negligenciou o seu trabalho. E Jesus, ele está trabalhando esse tema aqui, ele está dizendo assim, ó, o sustento é importante, o vestir é importante, o comer é importante, mas isso não é mais importante do que a vida. E sabe o que está acontecendo agora, irmãos? As pessoas foram impedidas de trabalhar. Foram impedidas de trabalhar. E elas fizeram o quê? Voltaram para casa. E agora não sabem viver a simplicidade da vida. E nós estamos encontrando pessoas que estão com dificuldade de conversar, de dialogar. Por quê? Porque o trabalho, preste atenção, eu não sou contra o trabalho não, irmãos. Diga para o seu irmão assim, tem que trabalhar, irmão. A Bíblia diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, amém? Há uma diferença muito grande entre preguiça e melancolia. Depois nós vamos falar sobre isso se der tempo. Mas assim, Deus não está incentivando ninguém a ser preguiçoso. Mas alguns, para pensar um pouquinho aí, por causa de trabalho, acabaram de alguma forma negligenciando outras áreas da vida. Ó, negligenciaram sua saúde, tem gente doente. Por causa do trabalho, pastor? Não, por causa do exagero. E tem gente que, se você tirar ele do ambiente de trabalho, ele não sabe fazer mais nada.
verdade, irmão. É verdade que eu estou te falando. Parece uma loucura, mas é verdade. Então, assim, há uma frase muito interessante. Eu quero até depois vou estar lendo com vocês algumas coisas importantes aqui sobre esse assunto. Mas, por exemplo, se 2/3, 2 de 3, você pega o seu dia, divide em 3. Se eu dividir 24 horas em 3, quantas horas eu devo trabalhar? 8. Quer dizer, uma parte de 3. Uma parte de 3. Então, se você não tiver, preste atenção, 2/3 do seu dia para você mesmo, você é um escravo de alguma coisa. Vou explicar. Se nós temos 8 horas para trabalhar, teoricamente vão sobrar quantas horas para nós? 16 horas. Essas 16 horas, elas deveriam ser gastas como? Com a vida. Vida. E o que é vida? É lar, é família, é conversa, é diálogo. Então veja, Jesus está trabalhando a percepção das pessoas. Jesus não quer que você pare de trabalhar, mas Jesus quer que você perceba que existe coisas mais importantes, ou de igual importância, vamos dizer assim para corrigir, e que são relevantes na sua vida. Não é isso? Estava conversando com o Valdir essa semana falando sobre isso, não está, Valdir? Falei só, o tempo de Deus para a sua vida agora é você o quê? O que eu falei para você? Você lembra? Eu lembro. A prioridade agora, você aceitou Jesus como seu Salvador. Qual é o próximo passo? Crer no Senhor Jesus e será salvo o quê? Tu e a tua casa. Então agora, vamos cuidar da família, vamos evangelizar a família e vamos trabalhar. Então vamos lá. Veja, aí Jesus vem e vai dizer uma coisa importante no versículo 26. Contemplai. O que é contemplação, querido? Contemplação é essa capacidade que a gente tem de sair um pouco das circunstâncias, do que está acontecendo em volta de nós, e pararmos um pouco para pensar na vida. Está valendo a pena, irmão? Todo o esforço que você fez, está fazendo, resultou no quê? Horas e horas e horas e horas, e alguns acabam ultrapassando o limite do trabalho, e vão trabalhando até de noite. Já deu ali 6, 7, 8 horas de trabalho, a pessoa avança mais. Então Jesus está falando assim, vocês precisam contemplar, vocês precisam parar um pouquinho. Por que Jesus está falando isso? Porque quando a gente para, irmãos, a gente cria coisas novas. Se você não tiver tranquilidade de alma e de espírito, veja, o Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz o quê? Andar em verdes pastos. Ele guia-me como mansamente as águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Então você precisa parar um pouquinho para que a sua alma seja o quê? Refrigerada, aliviada da sobrecarga do dia a dia. Porque senão sua vida entra num ciclo de repetição e você se torna escravo de alguma coisa. E muitos são escravos. Pode ver, irmão, as pessoas estão apavoradas, desesperadas, não é só porque não tem o que vestir, o que comer. É porque elas não sabem viver fora do trabalho. Não sabem viver fora do trabalho. Nós perdemos, talvez, a simplicidade da vida. E alguns ficam dentro de casa, andando de um lado para o outro, desesperados. Meu Deus, não vejo a hora de voltar à normalidade. Não vejo a hora de voltar à normalidade. Que normalidade que você quer voltar? Você quer voltar a ser escravo do mundo e do trabalho? Não pode. Que normalidade você quer voltar, irmão? Então, esse homem moderno, esse homem, nem moderno, é pós-moderno, cercado de redes sociais, esse homem pós-moderno, ele não sabe a alegria de tomar o café da manhã com o filho e com a esposa. Ele acha que isso, às vezes, é uma perda de tempo.
É disso que Jesus está falando aqui. Vocês precisam contemplar. Olha, aí diz assim, ó, irmãos, como é que a gente consegue contemplar as aves do céu se a gente não parar, hein? Alguém consegue olhar um passarinho voando, dirigindo um carro? Você consegue contemplar alguma coisa com a sua mente presa num ciclo vicioso? Não consegue. Ele diz assim, ó, contemplar. Pare, contemplar as aves do céu. Jesus, para tirar esse raciocínio e essa mensagem, ele não era um homem preguiçoso, mas ele era um homem o quê? Reflexivo. Ele era um homem que era capaz de parar. E Deus parou o mundo, viu? Não parou você. Deus parou o mundo. Parou o mundo todo. As ruas estão desertas, os comércios estão fechados. É no mundo isso, parou o mundo. Para aprender a lição de Jesus Cristo, contemplai as aves do céu. Versículo 26, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo, diga assim para o seu irmão, são felizes. Você quer ser feliz ou você quer ter dinheiro? Você quer ser feliz ou você quer ter uma casa boa? Eu quero ser feliz e ter uma casa boa, amém? Você quer ser feliz ou você quer ter muito dinheiro no banco? E muitos estão com dinheiro no banco, mas agora estão, é o que está acontecendo, estão tendo problemas gravíssimos na sua casa. Você já viu aquelas pessoas que conseguem compartilhar dinheiro com amigos, mas não conseguem compartilhar dinheiro com a família? Por quê? Porque tem mais intimidade com amigos do que com a família. E ele diz assim, ó, o Pai Celestial a sustenta. Amém? Amém, queridos? Se você parar para contemplar, para buscar a Deus, o Pai Celestial vai sustentar você. Não ouvi nenhum amém aqui nessa igreja vazia? Um amém na casa tem que pregar. A gente está pregando assim, né, irmão? Né, irmão? Eu lembrei de você, estava preparando essa mensagem, esposo da irmã Marlice, lembrei de você por causa da pescaria, né? A pescaria é o ato de alguém sentar e esperar. Não tem o que fazer. Você joga lá a rede não, a vara, né? Com a linha, não é isso, irmão? E você faz o quê? Espera o peixe pescar. Alguns mais, vamos dizer assim, mais querendo pescar o peixe logo, jogam a isca na água, né? E vão fazendo aquele movimento assim, puxando, para ver se o peixe pega logo. Diga para o seu irmão assim, não apresse a galinha. Ela tem hora de botar ovo, viu? Então nós precisamos, queridos, aprender a lição de Jesus. Jesus era um homem que parava para contemplar. Como Deus, depois que criou todas as coisas, parou para contemplar. Ele não fez aquela criação que a gente pensa assim, ó, 7 dias, fez assim, ó, pá. A Bíblia diz que cada dia ele criou uma coisa. E ele contemplava, ele tinha prazer. Você tem prazer na tua casa? Você tem prazer na tua cama, que você dorme? Tem gente que tem prazer até demais, está dormindo demais, né, irmão? Não é verdade? Esse é um problema da pandemia aí, desse negócio aí do isolamento. Tem gente que está dormindo demais da vida. Mas assim, ó, o Pai Celestial a sustenta. Não tem de vós mais valor do que as aves? Quem acredita que tem mais valor do que as aves do céu? Irmãos, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo de jornada de vida? Então ele fala de preocupação. Sabe alguns sentimentos que estão surgindo nesse tempo agora? Eu não sei vocês. Tristeza. Tem gente que chega, bate um sentimento lá no fundo de tristeza. A angústia, ela é um sentimento de quem olha para a vida, preste atenção, olha para a vida e vê que isso não completa mais. É um vazio. Então, alguns estão se sentindo entristecidos, outros estão se sentindo melancólicos. O melancólico é um estado afetivo. A pessoa não tem aquele desejo afetivo, né? Pelos outros. Negativamente afetivo. Então, assim, outra coisa, né? Tédio.
Quem está sentindo tédio nesses dias, irmão? Tem dia que bate um tédio. Sabe o que é tédio? Você olha assim, meu Deus do céu, não estou aguentando mais, Senhor, sabe? É aquele desinteresse. Tédio é o desinteresse. Desinteresse, né? Perda de capacidade de amar. Tem gente que está perdendo a capacidade de amar, diminuição de interesse. Então Jesus diz assim, qual de vós, por mais que se preocupe, por mais que fique triste, estou traduzindo aqui, por mais que se sinta melancólico, por mais que se sinta improdutivo, por mais que se sinta negativo, por mais que se bata, né, aquela preguiça. Você sabe que eu estou acompanhando, né? Eu fico acompanhando lá em casa como está funcionando. Já foi feito carne moída, já foi feito carne de panela, já foi feito salsicha, já foi feito... Olha, o cardápio está diminuindo. E sabe o que a minha esposa tem falado? Ela falou assim, Edgar, não tem mais o que fazer. Tem que inventar a comida aqui agora. Não tem mais o que fazer. E diz assim, ó, versículo 28. E por que andais preocupados quanto ao vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor de glória, vestiu-se como um deles. Então, veja, Deus orientando. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos. Olha só o que ele vai dizer agora. Pois os pagãos, quem fica só preocupado com comer e vestir? A Bíblia diz, pois os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai sabe que necessitais de todas essas coisas. Amém? Amém, meus irmãos? Então, tá, se eu não devo ficar preocupado, ansioso, triste, né, improdutivo, com o que eu devo me preocupar? Diga aí para o seu irmão que está buscar a Deus, querido. Para que Deus te dê inspiração. Para que Deus te dê o quê? Capacidade. Capacidade de buscar sustento, de buscar vestimento, de buscar trabalho. E como disse aí no início da mensagem, né? Nós, infelizmente, nós desaprendemos a viver, irmãos. Se tirar o trabalho, as pessoas não sabem o que vão fazer do seu dia. É o que está acontecendo. Então nós temos que reaprender tudo isso. E nesses ambientes de pandemia e de isolamento, tristeza, desinteresse, às vezes físico, né? Você já percebeu como as pessoas estão engordando, irmãos? Quem está percebendo isso aí? Quem já foi se pesar e viu que a balança já está acima do normal. Irmãos, eu nunca cheguei a 102 quilos, eu estou com 102 quilos. Diga assim, misericórdia. Desinteresse, desinteresse físico. Nós tivemos, eu estou brincando, né? Não vou falar isso não, deixa para lá, está gravando aí, depois dá maior problema. Mas assim, desinteresse físico, o cara está largado, está relaxado, não faz atividade física, não corta o cabelo, porque não tem nem barbeiro para cortar, como é que faz? Eu não tenho barbeiro, mas tem uma maquininha lá, já andei raspando minha cabeça uns dias aí. Desinteresse físico, desinteresse mental. Já fala assim, eu não tenho mais o que fazer, meu Deus, vai ler um livro, irmão, vai ler um livro, amém? Vai pegar a Bíblia. Pegue a Bíblia, vá ler. Está com tempo, pô. Eu estou falando para a maioria dos brasileiros, viu? Eu sei que tem muita gente trabalhando, tem muita gente que não parou seu ritmo de trabalho, mas tem uma grande parte da população brasileira que está na sua casa, que está vivendo isso, precisa aprender isso que Jesus está ensinando. Ele está ensinando assim. E ele diz assim, ó, buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus. Por quê, irmãos? Porque quando a gente busca a Deus, vem inspiração. Amém? É verdade. Você sabia que a sua alma precisa ser curada e ela pode ser curada quando você busca a Deus? Sabia que seu casamento pode ser curado, sua família pode ser curada quando você busca a Deus? Ele diz assim, ó, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça de Deus não é igual à nossa, não.
não é igual a nossa, não. E todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentados. Eu acabei de dizer para vocês que o hino, né, se passa mais doce, esse hino maravilhoso. Eu não esqueci o nome dele. Nivaldo está aí? Qual o nome do hino, Nivaldo? Sou feliz. Eu fiz pergunta, vou vestibular aqui, hein? Vou dar prêmio aqui na igreja para quem acertar as perguntas, hein? Esse hino Sou Feliz foi composto, irmãos, num momento de terrível sofrimento. Essa é a mensagem linda desse hino. É por isso que é tão forte, é tão poderoso. Porque foi composto no momento, foi uma inspiração que a pessoa recebeu. Foi algo que veio de Deus para ela, num momento de luta e de dificuldade. Aí diz assim, ó, portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz a si mesmo. Amém? Amém aí? Então, você precisa lidar com os sentimentos que surgem durante essa situação de isolamento. E o maior ensino que Jesus está passando assim é a diferença do homem moderno para o homem antigo. Você quer ver uma coisa? A gente começar a pensar, irmãos, que idade as crianças iam para a escola? Irmão Sebastião que está sentado aqui. Que idade as crianças iam para a escola na sua época? Quando ia, né? 7 anos. Agora, que idade elas vão? 18 meses. 18 meses. As crianças, antigamente, elas ficavam aonde? Com quem elas ficavam? Com a família. A família era o centro de toda a formação de uma criança. Hoje, com quem elas ficam? Diga assim, na creche. Com estranhos. Ou então, eu me lembro, minha mãe me deixando muitas vezes com o vizinho. Quem já ficou com o vizinho quando era criança? Alguém já ficou? Minha mãe falou assim, ó, tem que sair, o vizinho vai ficar com você. Dona Edna, Dona Sebastiana, e ela pegar na mão da gente e levar para o vizinho. Por quê? Porque era muito parecido a forma de criar. Mas hoje não. Hoje, infelizmente, as crianças estão indo muito cedo para a escola, né? Elas recebem informação para ser formadas, não mais dos pais. Recebem da onde? Das redes sociais, da internet. Tem criança com 3 anos de idade. Irmão, 3 anos de idade, sabe, eu tenho uma foto com 3 anos de idade. Sabe onde eu estou sentado? Eu estou sentado. Quem lembra daqueles cavalinhos que tinha uma carrocinha que tirava foto, que o cara passava tirando foto com binóculo? Quem lembra disso aí? Eu com 3 anos de idade estou sentado naquele cavalinho ali, tirando foto. Uma criança hoje com 3 anos de idade, sabe o que ela está fazendo? Ela está com o quê? Com um tablet na mão. Olhando, viu, pastor Anderson? Você que tem criança aí, ó, fica esperto. Né? Ela estava... Então, o que acontece? Infelizmente, mudou. E nós agora precisamos nos adaptar, irmãos, a não perder aquela vida que era comum. Hoje eu estava sentado no sofá e aí a minha esposa sentou do meu lado. Sempre tem no Facebook, aparece aquelas postagens de fotos antigas, né? Quem lembra do chiclete, daquele chiclete, como é que chama? Ping-pong. Né? Não é verdade? Nossa, ping-pong, né? Quantas coisas, né? Quem lembra da bala soft? Quando o baleiro parar, põe a mão, pega a bala mais gostosa do planeta. Vocês lembram disso? Não lembra? Claro que lembra sim, irmã. Para de mentir sua idade aí. Amém? Mas assim, nós éramos assim. Quem já foi, vamos ver aqui, é claro, vai ter que ser antigo agora, hein? Quem a mãe já mandou ir no mercado, na venda, buscar o arroz ou o feijão e já comprou, só os antigão mesmo vai lembrar disso aí, já comprou amendoim no copinho, que vinha no copinho de plástico, que o cara tirava na xicrinha assim, ó. Nós vivíamos, irmãos, amém? A gente tinha uma vida assim, esse homem moderno, ele pede o amendoim pela internet, bem empacotado e olha lá. Por que eu estou falando isso?
Porque nós desaprendemos a viver. E Jesus está aqui no Evangelho de Mateus ensinando as pessoas a viver. Querido, louve a Deus, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se isso está acontecendo no mundo inteiro, nós estamos tendo a maior lição e a maior oportunidade de reaprender as coisas. Se está mandando você ficar na sua casa, fica tranquilo, irmão, fica na sua casa, confia em Deus, amém? Obedece, irmão. Tá cheio de desobediente andando para a rua aí, hein? Sem máscara, namorando lá na rua. Meu irmão, cuidado, hein? Cuidado, a hora que o corona te pegar aí, eu quero ver o que vai fazer. Tem gente que não consegue viver a vida simples. Então, o homem, o último homem, né, o homem antigo, dá saudade dele. Dá saudade, irmãos, daquela família antiga, né? Dá saudade daquela família que sentava à mesa para almoçar. Dá saudade. Então, Deus está dando oportunidade de restaurar isso daí. Ok? Então, assim, em tempos antigos se vivia melhor. Eu não sei, irmãos, eu acho que vivia. O irmão Sebastião está dizendo, vivia o dia inteiro junto, a semana inteira junto, o final de semana junto, conhecia o pai, conhecia a mãe, apanhava de cinta, apanhava de tudo. De vara de marmelo. Conhecia os avós, porque às vezes os avós moravam junto com os pais, ou próximo. Então era muito melhor. Havia diálogo, as pessoas estão com dificuldade de conversar. E isso está acontecendo ainda agora, sabe por quê? Porque nós não nos adaptamos ainda. Nós ainda estamos isolados com o comportamento do homem moderno, sem comunicação. Ainda, amor, né? Você vê que as famílias tinham bastante filho. Por que você acha que tinha bastante filho? Não tinha nada para fazer? Não é, o cara trabalhava 6 horas da tarde, né? Na roça era assim, não era? Eu lembro do meu tio, que eu fui viajar de trem. Estou contando história para vocês aqui, porque a gente precisa, irmãos, orientar vocês. Nós desaprendemos a ver. Eu fui viajar com a minha mãe, com meu pai, de trem, sabe? Trenzão mesmo. Aquela, né? Até Ribeirão Preto. E fui para o sítio lá do meu avô, do meu tio, que inclusive tinha um chulé terrível. Eu lembro. O chulé do meu tio não era fácil não, querido. Por quê? Porque ele era um homem, presta atenção, que trabalhava na roça. Ele acordava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ele colocava aquele butinão dele, sabe butinão? Punha a meia, ia para a lavoura, para a roça, e passava o dia trabalhando ali, quando era 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, estava retornando para casa. E eu lembro uma vez que nós fomos visitá-lo, e que quando deu 6 horas da tarde, todo mundo já tinha jantado. E as pessoas dormiam cedo. E as famílias eram grandes, se fazia muitos filhos. Se faziam muitos filhos. Oi? Exatamente, e acordava muito cedo. Eu me lembro que eu estava na fazenda, eu estou contando isso para que você pense no que Jesus falou, amém? Contemplai as aves do céu. Se você não consegue parar o seu dia para apreciar a natureza, para apreciar o que é bom da vida, você é um escravo de alguma coisa. E Jesus não quer que você seja escravo. Jesus quer que você seja o quê? Bem-aventurado, feliz, abençoado. Então eu me lembro que naquele dia eu acordei umas 8 da manhã e fui até a cozinha da minha tia, que era de fogão a lenha, e fui pedir leite. Aí meu tio falou assim, rapaz, leite agora, 8 horas da manhã? É hora de almoço praticamente. Nós vamos lá, nós bebemos leite que sai da vaca 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Meus irmãos. Mas você fala assim, vamos passear, vamos dar uma volta na praça. Pergunte se essa geração quer andar na praça. Quer nada. Sabe por que não tem o prazer de sair da sua casa de noite, ir numa praça, sentar, conversar com as pessoas? Irmãos, infelizmente o homem moderno perdeu o prazer da vida, perdeu o diálogo, perdeu o amor, perdeu a fraternidade. As pessoas não se importam mais umas com as outras como antigamente se importava, e é verdade sim, porque as pessoas dividiam a criação dos filhos com o vizinho,
ajudavam um ao outro, mandavam. Você acha que faltava arroz numa panela? Não faltava, sabe por quê? Porque pedia para o vizinho. Eu me lembro minha mãe pedindo muita comida. Ô Maria, tem açúcar aí? Ô Maria, tem feijão, um pouquinho de feijão? Nunca faltou. E quando alguém estava com dificuldade no bairro, o bairro se mobilizava para ajudar aquela pessoa, porque todo mundo era conhecido. É o filho da Cida, é o filho da Maria, é o filho da dona Donária, né? Todo mundo se conhecia. Infelizmente, o homem pós-moderno vive numa agitação terrível, terrível. Não sabe mais viver como um homem saudável. Infelizmente, não sabe mais. Então, se trocou, né, a dignidade do homem pela dignidade dos valores materiais e do trabalho. A qualidade dos cristãos, antigamente, que não tinha internet, não tinha nada dessas coisas, era muito maior. Quando você falava que você era um cristão, as pessoas vendiam para você fiado, que era sinônimo do quê? De gente correta, de gente moralmente correta, de gente que pode acontecer o que acontecer, mas não vai deixar de pagar a sua conta. E nós estamos vivendo dias onde dizer que é cristão, às vezes dá vergonha. Por causa de tudo que anda acontecendo em volta de nós. E Jesus vem e diz assim, não é a vida mais do que o mantimento? Não é a vida? Querido, quem não quer pecar? Levante sua mão aí. Você na sua casa aí que está assistindo aí também, não quer pecar? Fique em casa. Né? Olha só, o contemplar é o único pecado, é o único remédio, olha só que interessante, que impede muitas vezes da gente fazer outros pecados. Então assim, é verdade. Então nós precisamos o quê? Buscar vida, irmãos, buscar vida. Esse é um tempo, e o conselho de Jesus é esse, a vida começa em Deus. Você que está assistindo aí, saiba disso, a vida não começa no seu trabalho, a vida começa em Deus. A vida começa quando você começa a buscar a Deus e você recebe força, poder, inspiração para buscar o seu sustento. A Bíblia diz que todos os dias Adão e Eva se encontravam com Deus na virada do dia para conversar com Deus. Eles guardavam o jardim, eles trabalhavam no jardim, mas o trabalho que eles faziam era prazeroso, porque eles temiam a Deus. Eles iam para o trabalho com a alma alimentada. Querido, alimenta a sua vida, alimenta a sua alma, busca Deus. Então nós estamos vivendo uma crise tão grande de insatisfação, as pessoas estão tão insatisfeitas com elas mesmas, com as suas próprias vidas, que elas não conseguem mais, vamos dizer assim, se contentar com um pouco. Então, muito cuidado. Amém aí? Então Jesus estava dizendo assim, não é a vida mais que o mantimento? O que ele estava dizendo? Parem, contemplem, parem um pouco. Não quisemos fazer isso livremente, estamos fazendo isso agora obrigatoriamente. Estamos sendo obrigados a fazer. Porque o bom pai, quando ele vai corrigir seus filhos, ele não pergunta se a correção é boa ou não, ele vem e simplesmente corrige. Nós estamos vivendo longe de Deus. Então, muita tristeza. Então, esse momento de isolamento é um momento que pode gerar não só tristeza, sofrimento, várias coisas que eu citei aqui, mas pode gerar percepção. O que é percepção? É a capacidade que alguém tem de criar coisas novas num tempo difícil. E eu oro a Deus para que vocês tenham percepção da vida, irmãos. Eu sou pastor há 25 anos, vou fazer agora. Cansei de ouvir casais vindo me procurar com problema de relacionamento. Mas por quê? Já atendi gente que queria fazer tudo, menos fazer o que precisava. Você está tendo uma oportunidade de estar na sua casa? Por que você acha? Você que é marido, você que é esposa, para que seu casamento melhore. Porque a gente está dentro da casa e o casamento não está bom. Então aproveite esse tempo para conversar mais com a sua esposa, com o seu esposo e com os filhos. Não é verdade? Precisa conversar mais.
então ainda estamos no piloto automático, né? Ainda não desligou da gente aquele estilo de vida. Tenho visto isso aí. Não desligou, não. As pessoas continuam fazendo as mesmas coisas, agora dentro de casa. Se isso durasse pelo menos mais uns 3 meses, as pessoas iam valorizar mais a vida, iam valorizar mais os filhos, iam valorizar mais a família. Estamos tendo uma das experiências mais terríveis que estão acontecendo agora, que as pessoas não poderem enterrar os seus mortos. Já parou para pensar nisso? Pessoas morrendo e não podendo enterrar seus mortos, nem ir no velório. Lá na Itália, na Espanha, eu vi vídeos de pessoas se despedindo dos seus familiares pela internet, antes de morrer, sabendo que nem poderiam ir ao enterro. Que ensino, irmãos. Que ensino poderoso vem da parte de Deus para nós sobre isso. Você está valorizando sua família? Está valorizando seu marido? Está valorizando seus avós? Está valorizando seus pais? Veja o que está acontecendo. Então é tempo de nós lidarmos com todos esses sentimentos que estão acontecendo dentro da gente, mas é tempo de nós buscarmos ao Senhor. Amém? Então que Deus abençoe vocês, que nós possamos nesse tempo aprender com Jesus. Ele deu um conselho, é tão atual esse conselho de Jesus: olhem para os céus, olhem para os campos, parem, contemplem, e vai vir do Senhor o melhor no nosso coração e na nossa vida. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus esse tempo que nós tivemos aqui na casa do Senhor, mas vamos pedir a Deus, irmãos, que nós sejamos curados desse homem moderno que, às vezes é tão indiferente, é tão insensível, não é fraterno, que nós possamos voltar para aquilo que realmente importa, que nós possamos ser pessoas que realmente vivem com Deus. Deus está nos ensinando muitas coisas nesse tempo agora.